Senhor presidente, senhor deputado André Siciliano, senhores e senhoras deputados presentes. Deputado André Siciliano, sexta-feira passada, telefonei inclusive para Vossa Excelência, na hora, mas não consegui lhe alcançar. A Agência Nacional de Petróleo publicou a portaria que regulamenta o decreto do Temer, que define as novas regras sobre a arrecadação do royalty da PE. E para revolta e indignação minha, na transição de 4 anos, eles abriram com 80% da regra velha, 20% da regra nova. Em 18, em 19, 60-40, em 20, 40-60, em 21, 80-20, para só em 22 ser 100% da regra nova. Este cálculo, deputado André Siciliano, nos leva a uma perda, deixamos de arrecadar, no ano mais crítico, que é 2018, 3 bilhões de reais, segundo os cálculos oficiais do próprio governo do Estado. Sendo que em 2018, isso em 4 anos, sendo que em 2018 especificamente, 1 bilhão 04. O senhor me concede uma parte? Eu só pedi para Vossa Excelência, porque a ANP cumpriu religiosamente o que a Petrobras mandou. É mais uma discriminação violenta contra a população fluminense. Pois não. Deputado Luiz, infelizmente, a ANP não tem essa... Não é uma agência, na minha opinião, porque é uma agência onde quem indica os membros é a Petrobras. Que autonomia que terá essa agência? Teria. Então, nós já sabíamos dessa possibilidade. Fizemos um apelo na semana passada, lá na reunião que estive na Petrobras, juntamente com o secretário da Casa Civil, Cristino Áureo, líder do governo, Albertas. Esteve também conosco o deputado Paulo Melo. Mas, Vossa Excelência foi convidada, a Vossa Excelência não pôde comparecer. Mas, infelizmente, aconteceu o pior. Ainda bem que meu anjo da guarda me Mas não protegeu. tem problema. Nós abrimos um diálogo para nós conversarmos sobre as medidas aqui, sobre os projetos de lei já aprovados aqui. Não tem problema nenhum. E, mais uma vez, veio contribuir com toda a legislação que nós votamos aqui e aprovamos, aquele último leilão. Quando o vencedor teve um ágio em relação ao a segunda proposta de 3 bi 200 milhões de reais. Então, não tem problema nenhum, nós podemos fazer a taxa de fiscalização, podemos fazer o ICMS no petróleo, inclusive o Repetro, porque o governador vai apelar, o secretário, mas está muito claro que, em se tratando inclusive do pré-sal, não há necessidade de ter o Repetro, porque o regime lá especial de importação e exportação teve um sentido lá quando quebrou-se o monopólio do petróleo em 97, quando se pensou 98, 99 na agência regulatória, porque o preço do petróleo médio era da ordem de 16, 17 dólares. Justificava ter o Repetro, bacia nova, mercado internacional não conhecia, mas hoje o preço de petróleo é 55, 57 dólares. Pré-sal é uma loteria com bilhete premiado, você fura e acha super produção. E hoje eu acabei de ler também uma matéria onde o presidente da Petrobras diz que está custando 7 dólares a prospecção no pré-sal. Então, justifica que a gente possa tirar o Estado do Rio de Janeiro do Repetro e manter as nossas legislações. Então, Vossa Excelência é sempre muito atento, faz uma colocação pertinente e nós vamos aqui defender as leis que votamos. Parabéns, deputado Luiz. Infelizmente, a notícia, mais uma vez, o Rio de Janeiro sente aí desprestigiado em relação à Petrobras, que não é a mãe do Estado do Rio de Janeiro, é a madrasta. Eu chamei o deputado André Siciliano porque a Petrobras se porta, deputado Jânio Mendes,
em relação ao Estado do Rio de Janeiro, e Vossa Excelência, como um defensor perene da região dos lagos, sabe disso, como um lobo com vestes de cordeiro, né? Porque sempre que a gente recorre à fábula, nós conseguimos acertar. Um dia eu escrevi no artigo no Globo, era o início do ano de 2015, e dizia que a gestão do governo do Estado se assemelhava à fábula de Esopo, a cigarra e a formiga. Perdulário ao gastar e nada acumulando ao arrecadar. E a Petrobras quer se soerguer, e nós queremos que esse soerguimento ocorra, mas não às custas das desgraças dos municípios e do próprio Estado do Rio de Janeiro. Porque eu quero aqui, na sessão de amanhã, senhor presidente, debater profundamente a crise dos municípios, que é seríssima. Porque, veja, Vossa Excelência, chegou o orçamento na casa, onde a receita estimada, se cotejado com a despesa fixada, está na ordem de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Receita de 62 e uma despesa de 72. Logo, as funções saúde e educação serão prejudicadas. E, por via de consequência, também aos repasses para o município, quer seja do Fundeb, quer seja do SUS. E o município se estrutura com despesa de pessoal para bancar aquela rede que ele tem. Quando o dinheiro da receita não chega no volume desejado, o que acontece? Esses atendimentos municipais ficam sucateados. E sucateados, os municípios estão jogando dinheiro fora, mas sem ter a possibilidade de ter nova receita. De outro lado, como acontece na Baixada, em saúde, muitos vão recorrer ao Hospital da Posse e outro ao Moacir do Carmo. Posse em Nova Iguaçu e Moacir do Carmo em Caxias. Mas esses dois hospitais, que são bancados também pelos municípios com dinheiro do SUS que caiu, aí mesmo que entra em colapso, numa rede estadual que também já está colapsada. Então, a situação dos municípios é muito dura, muito difícil. É raro o município que possa estar com as suas contas saudáveis. Então, essa reflexão se faz profundamente necessária. Agora mesmo, plano de recuperação fiscal. É previsível, segundo a evolução do plano, deputado Jânio Mendes, que em 2023 a receita e a despesa empate. Ano passado o buraco era 19, cai para 10, cai para 7, até zerar em 2023. Mas em 2023 acaba a carência do pagamento do serviço da dívida. Se em 2016, 17, o rombo previsto era 19 e agora é 10, por quê? Esses 9 é o serviço da dívida que o Estado teria que pagar a União, que deixa de pagar. Aí, quando chega lá em 2023, esses 9 será 10 ou 11,
porque somou-se os 6 anos que foram diferidos, que foram postergados. Então, quando eu abrir 2024, eu abro o orçamento novamente com um rombo de, no mínimo, 10 bilhões. Olha, isso parece uma sinistrose. Então, a única alternativa é, nesse período de 6 anos, o Estado aumentar a sua receita muito acima daquilo que o próprio governo projetou no acordo de ajuste fiscal. E hoje nós tivemos audiência pública na Comissão de Tributação. Se Vossa Excelência desejar, eu lhe encaminho uma cópia. Eu fiz uma exposição de motivo provocativa, né, em audiovisual, né, em slide, não, slide não é, mas é em PowerPoint, slide é do meu tempo, em PowerPoint, né, mostrando que 75% da receita nossa do ICMS está se esvaindo. Somente se a gente somar o que a gente deixa de arrecadar com incentivo e benefício fiscal, são 9 bilhões e meio. Se você somar isso com sonegação, que é 27% da arrecadação, tem outros 9,5 bi. Então, só o incentivo com a sonegação são 19 bi. Em 2016, somado ICMS com fundo, nós arrecadamos 35. Quer dizer, só aí tem mais de 50%. Aí a gente vê, fora somar dívida ativa, contenciosos, lei Candir, etc. Quando você soma tudo, vai a 75%. Repetro, etc. Então, qual é a proposta básica? A gente pega lá o plano de recuperação fiscal, o governo pretende, em 6 anos, reduzir os incentivos em 1,3 bilhão. É muito pouco. Para 6 anos de redução. Então, a nossa proposta é que a gente pudesse, desses 75%, recuperar 42%. Isso é, fazer a nossa receita do ICMS crescer como meta 6% ao ano real. Porque no final de 6 anos, a gente teria arrecadado mais 10 bi do que está propondo o plano de recuperação fiscal. E aí teríamos recurso para enfrentar o tal buraco de 23 para 24. Fizemos essa proposta metodológica e depois teve a apresentação da Subsecretaria da Receita, que está se organizando, porque eu acho que ela tem que ser uma gestão por meta. Cabe à Secretaria dizer, olha, a meta é tal, discutida, possível, e a Receita, de forma autônoma, independente, com meios e modos, sem aumentar a carga tributária, ajustar a sua tecnologia de informação, sua metodologia, para cumprir aquela meta, que eu imagino que possa ser 6% de crescimento real do ICMS ao ano. Aí eles fizeram, sem saber o que eu ia projetar, fizeram a palestra deles e disseram que a nova organização que eles desejam para a Fazenda, com ajustes de legislação e mais com a transparência, avisando antes ao contribuinte o que ele está errado, para antes de multar, corrigir o erro e recolher, eles conseguiriam um ganho anual de 7 bilhões. 7 bilhões de 35, deputado Jânio Mendes, é 5%. Não, 5%? É 5%? Não, é 5%. Não. 10% seria 3,5%. Seria 20%. E eu propus só 6%. Então, é possível que essa meta seja cumprida.
Porque nós vivemos um governo que não tem nenhum roteiro para seguir. E agora terá, gostemos ou não, qual é o roteiro que ele tem que seguir? O termo de ajuste fiscal. E tem uma regência trina, lembrando lá da nossa história do Brasil, para acompanhar a evolução dessa arrecadação, que é composta por um auditor fiscal do Tesouro Nacional, um auditor fiscal do TCU e um auditor fiscal da própria Fazenda do Estado, que não só acompanhará, como emitirá relatórios sobre o comportamento e até sugestões corretivas, e no caso do fracasso, alternativas, e persistindo até a ruptura do acordo. E esta casa, né, através das suas comissões permanentes, e são muitas, orçamento, tributação, Minas e Energia, economia, também farão esse acompanhamento. Pelo menos agora há um roteiro a seguir para que isso não seja uma briga no escuro, onde ninguém vê ninguém, né? Agora, sem reequipar, sem a receita se tornar de fato uma função de Estado, com continuidade, e não mudar o trabalho quando muda o governo, a gente não chega a lugar nenhum. Até porque esse plano, este governo que está aí, só vai exercitá-lo durante 15 meses. 3 meses agora de 17 e 12 meses de 18. Porque em 2018 teremos novas eleições e um novo governo. Então eu queria depois, amanhã, insistir nesse tema, mas com enfoque muito mais forte na área das perdas municipais. Muito obrigado, senhor presidente.